Estamos de volta com mais exercícios aí para vocês, beleza? Hoje NBCTA 200 e NBCTA 320, materialidade, risco, evidência da auditoria, opinião do auditor. Vamos lá, próximo exercício. Segundo as normas de auditoria vigente, risco de auditoria pode ser caracterizado como o risco de haver insuficiência de informação sobre determinada transação nas demonstrações contábeis sem que o auditor possa perceber. Gente, na auditoria tudo pode ser muito lógico. As bancas elaboram questões que podem, você lendo, vai parecer até que são corretas. Por isso que há necessidade do conhecimento da NBCTA 200. Tá? E vocês têm que saber o que é o risco de auditoria. Possibilidades de ser o trabalho do auditor inviabilizado pela inexistência de informações contábeis para o trabalho. O risco de o controle interno não ter detectado a tempo uma falha que leva a entidade a elaborar demonstrações contábeis distorcidas. Isso aí encaixaria, por exemplo, no risco de controle. Beleza? O risco de auditor expressar uma opinião de auditoria inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorções relevantes. Gabarito, letra D. Letra E. Possibilidade de auditor emitir parecer sem ressalva quando distorções relevantes nas demonstrações contábeis forem intencionalmente encobertas. Né? Está lá na opinião do auditor, mas não é o que a norma define como risco de auditoria. Gabarito, letra D. Beleza? Próximo slide. Sobre os temas risco de auditoria e relevância, é correto afirmar: quanto menor for a relevância, maior será o risco. Quanto menor for o risco, menor será a relevância. Não existe relação entre risco e relevância. Quanto maior for a relevância, maior será o risco. Quanto maior for o risco, maior será a relevância. Gente, quando eu tratei dos riscos com você, risco de auditoria, qual foi uma das características que eu falei? Gravem isso que você vai matar muita questão. Gente, há uma relação inversa entre o risco de distorção relevante e a materialidade e a relevância. Aqui na questão, relevância está tipo como um sinônimo da materialidade, do que o auditor considera importante, relevante. Ok? Essa relação é inversa entre o risco de distorção relevante e essa materialidade, beleza? Ela é inversa. Isso impacta até no procedimento aplicado pelo auditor, que é o risco de detecção, dito anteriormente. Veja, se eu, auditor, defino como relevante um nível abaixo, porque o risco é maior, eu vou ter que aplicar mais procedimentos de auditoria. Então, se eu defino como a minha relevância, o nível de minha relevância é menor, é aquela questão. Oh, Ave Maria, pelo amor de Deus, aí ficou feio, né? Vamos aqui, vamos mudar aqui pro... Aqui, ó. Olha a historinha. Se eu defino a minha relevância aqui, no 50, sendo o risco de distorção relevante alto, eu vou fazer somente esses testes. Mas quanto mais eu assumo a relevância a níveis maiores, a níveis menores, mais testes eu vou fazer. Então, quanto maior o risco de distorção relevante, menor é a relevância que eu tenho que... Menor é o nível de relevância que eu tenho que definir para que mais testes eu possa fazer. Entendido? Olha o gabarito da questão. Letra A. Quanto menor for a relevância definida por mim, maior será o risco. Ok? É uma relação inversa. Inversa. O nível de relevância definido por mim permitirá que eu aplique procedimentos de auditoria maior para reduzir o risco. Ok? Gabarito letra A. A respeito da materialidade, assinale a afirmativa incorreta. Incorreta.
A determinação de materialidade pelo auditor é uma questão de apuração científica e é afetada pela percepção do auditor das necessidades de informações financeiras dos usuários, das demonstrações contábeis. Gente, é uma questão de apuração científica? Não é um cálculo simples, ok? B. O conceito da materialidade é aplicado pelo auditor no planejamento. Então, eu acho que eu já disse a resposta, né? O conceito de materialidade é aplicado pelo auditor no planejamento, na execução da auditoria, bem como na avaliação do efeito de distorções identificadas na auditoria. E de distorções não corrigidas se houver sobre as demonstrações contábeis. E também na formação do auditor. Mas aqui está levando em consideração a NBCTA 200. C. Ao planejar a auditoria, o auditor exerce julgamento sobre a magnitude das distorções que são consideradas relevantes para determinar a natureza e época e extensão dos procedimentos adicionais de auditoria. Veja, a magnitude da distorção impactará nos procedimentos do auditor. Beleza? Ok, procedimentos adicionais. Procedimentos adicionais, procedimentos para avaliação de risco. A materialidade determinada no planejamento da auditoria não estabelece necessariamente um valor abaixo do qual as distorções não corrigidas individual ou em conjunto serão sempre avaliadas como não relevantes. Materialidade no planejamento. É isso aí, de acordo com a norma. Ao estabelecer a estratégia global de auditoria, o auditor deve determinar a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. Estratégia global veremos lá no planejamento da auditoria NBCTA 300. Beleza? A afirmativa também está correta. Nesse caso, olha o tamanho dessa questão, né? Você deveria saber que a NBCTA 320 traz a resposta lá sobre a materialidade, que é gabarito letra A. A determinação da materialidade pelo auditor é uma questão de apuração científica. E é afetada pela percepção do auditor das necessidades de informações financeiras dos usuários. Até aí sim, correto. Beleza? Gabarito letra A. Opa, trouxe até um comentário para vocês aí, ó. Determinação da materialidade não é um cálculo simples, mas não é nada científico. Trata-se de julgamento profissional, do entendimento da entidade, natureza de extensão das distorções identificadas na auditoria anteriores e expectativas sobre as distorções no período corrente, na análise atual. O entendimento, com certeza, é atualizado durante a execução do trabalho. Foi dito para você, materialidade e risco de auditoria, beleza? Determinação da materialidade. Tá aí um esqueminha para vocês conseguirem aprimorar o entendimento. Internalizar, tinha um professor meu que dizia isso, para internalizar a matéria. Próximo exercício, ela é adaptada. É correto afirmar que risco inerente em auditoria é sempre o mesmo, qualquer que seja a atividade da entidade e as classes de transações de saldo contábeis que serão examinadas pelo auditor. Gente, se você não soubesse nada de auditoria, nada de risco de auditoria, olhasse o conceito inerente. O que é inerente? É ser suscetível a algo, vai acontecer alguma coisa, ser passível a alguma coisa, né? É inerente à entidade, provém daquilo, correto? Risco inerente é sempre... Você sabe que entidades existem de várias formas, de vários ramos, de vários segmentos. Você, como estudante da auditoria, entende que existem situações, transações que são relacionadas a estimativas contábeis, a cálculos complexos. Como que uma entidade vai ter um risco igual ao outro? É a mesma coisa a materialidade. Ela é definida diferentemente para diversas entidades. Não é uniforme. A mesma coisa com o risco inerente. Ok? Gabarito errado. É sempre o mesmo, qualquer que seja a atividade da entidade? Não. Existem cálculos complexos, existem circunstâncias que interferem no risco inerente da entidade. O risco do negócio, que é aquele risco da entidade que influencia na atividade, também interfere, né? Nós podemos ter situações que, por exemplo, a tecnologia, a empresa tem um estoque de computador. Compra um estoque no dia 1 e no dia 30 lançaram outra tecnologia, fazendo com que aquela tecnologia já seja inferior. Há um risco
de que aquele estoque já esteja superavaliado, avaliado com um valor acima do que ele já é de mercado. Beleza? São riscos do negócio, interferem no risco inerente. Aí, ó, trouxe um comentário. O risco inerente é mais alto para algumas afirmações e classes relacionadas a transações, saldo contábeis e divulgações, do que para outras. Por exemplo, ele pode ser mais alto para cálculos complexos e com contas compostas derivadas de estimativas contábeis sujeitas a incertezas. Circunstâncias incertas que dão origem a risco de negócio também podem influenciar o risco inerente. O desenvolvimento tecnológico pode tornar obsoletos um produto específico. Desculpem. Tornando assim o estoque mais suscetível a distorções em relação à sua superavaliação. Ok? Vocês entenderam? Se eu tenho um estoque, dia 1 eu tenho um estoque de computadores. Aí dia 30, lança-se novas tecnologias e esse estoque aqui é avaliado por R$1.000. Aqui esse estoque continua avaliado por R$1.000, mas como já existem novas tecnologias, o valor de mercado dele é hoje R$800. Então, ele já está avaliado no estoque da empresa por R$1.000. Há uma superavaliação devido ao risco do negócio influenciado por novas tecnologias. Ficou claro? Vamos seguindo. A empresa Condor S.A. atua no segmento de crédito pessoal, com financiamentos de até 30 mil. Como sua política de análise de crédito é bastante flexível, possui um volume de operações grande, fazendo com que as perdas por inadimplência sejam absorvidas pelas operações. Como a política comercial é atuar junto a grandes lojas de varejo, a empresa concede aos inadimplentes 80% de perdão das multas e juros, concedida pelo próprio colaborador no caixa. O próprio colaborador concede, desde que o cliente venha até as lojas parceiras para quitar seu débito. O auditor constatou que devido à facilidade da concessão dos descontos, os funcionários passaram a se apropriar das quitações em dinheiro, feitas pelos inadimplentes, dando desconto e ficando com dinheiro. Segundo os conceitos de auditoria externa, referida à fraude evidencia um risco de... Gente, temos uma empresa que, pela grande quantidade de movimentação financeira, ela dá descontos para os clientes inadimplentes que não pagaram seus débitos. Só que esses descontos é feito lá na boca do caixa, pelo funcionário. Aí o funcionário dá o desconto que ele quer e pega o dinheiro. Beleza? O que é isso? O auditor... Olha, prestem atenção. O auditor... Veja só. Possui uma... Como as políticas comerciais atuam juntas... O auditor constatou... Ele constatou que, devido à facilidade da concessão do desconto, os funcionários passaram a se apropriar desses recursos. Gente, se o auditor constatou, o risco de detecção se encerrou. Risco de detecção é se os procedimentos aplicados pelo auditor não detectem as distorções relevantes. O auditor constatou. Então, o risco de detecção acabou. Não existe. Nós vimos alguma coisa... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer fazer o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado, nós estamos aguardando o edital ainda para 2018 e, claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos aí unificar uma equipe top de linha, uma equipe aí que está à disposição da Lá Concursos e é à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias.
Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias para o concurso de fiscal aí do Distrito Federal. Inclusive o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos aí alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da Lá Concursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na Lá Concurso. Fui, tchau. Clique lá.